Eu me chamo José Maria, né? José Maria Diniz Araújo. Sou nativo da comunidade, né? Povoado Tapuio. Essa comunidade que nós estamos, que ela veio dos povos indígenas, né? Os Tapuias, que foram etnias não tupi que viveram aqui nessa região antes dos invasores ou colonizadores, né? Que foi França, Holanda e por último Portugal. Então nós somos co-descendentes desses povos, né? Que viveram aqui. Inclusive o nome do povoado é Tapuio por conta disso, tá? Eu trabalho aqui dentro dessa comunidade também, né? A gente faz um trabalho de turismo de base comunitária, justamente falando um pouco da importância da comunidade, né? Um pouco da fauna, flora, embriões de desenvolvimento, indicador social, como estão vivendo as comunidades, suas evoluções econômica, social, educacional. Então nem sempre o nativo local ele tem a estrutura para fabricar farinha. Então nós há décadas cedemos a casa para essas famílias que têm a matéria-prima, mas que não têm a estrutura. Então ela fabrica, de cada 50 litros de farinha que essa família produz, ela tira 10% e deixa para Dona Maria José e o seu Zequinha Davi, que são os donos da casa, um pouco, né, dessa produção, por termos cedido a casa a essa família. Mas para a mandioca e essa farinha ser oferecida, primeiro tem que cultivar. Então nós temos a plantação aqui, nós temos uma pequena plantação, então essa é a famosa mandioca. Nós temos a planta aqui, né, gente? Olha, a mandioca é uma cultura importante demais. Pode ser chamado no Maranhão de macaxeira. Você vai para outras regiões do Brasil, mandioca, ou então aipim. Tá? Esses nomes são diferentes e os significados são os mesmos. Vem da Índia mani, então manioca, na origem da planta, da casa de mani. Essa planta ela imperou como o alimento principal e os povos indígenas levavam isso muito a sério. Daí o nome mandioca, nada mais justo que o pai dá nome aos filhos. Então os povos indígenas deram nome a essa cultura maravilhosa. Nós fazemos o cultivo aqui, que é um método 100% indígena, que são os matumbos. Essa elevação, onde a raiz vai se desenvolver aqui dentro. Então o pau da maniva, que é o caule, vai ser cortado em pedaços de 10 centímetros. E daí nós vamos colocar o pau da maniva, tanto pode ser na horizontal, se for muito arenoso, ou então em diagonal. E aí é só enfiar o pau da maniva em cada cantinho do matumbo e esperar o broto crescer. Esse broto nasce, cresce, vira uma planta enorme e as raízes se desenvolvem aqui dentro. Tá? Então daí está aí a nossa cultura principal para começar a fazer a farinha. 1 ano para nós arrancarmos, 1 ano. Aqui vai ficar cheio de mandioca, tá? Para a primeira etapa do processo de fabricação. É um trabalho coletivo, interativo de família, começa os trabalhos, né? Então vem todo mundo, vem um amigo, vem um parente, vem o pai, vem a mãe. E é um trabalho realmente familiar que vai passando de geração em geração para que isso não acabe. Daí a primeira etapa vai ser descascar. Antigamente existiam as famosas farinhadas. As farinhadas eram o encontro de várias famílias para uma grande produção de farinha. Quando nós terminarmos de descascar toda a raiz, ela será lavada. Depois de lavadas, eu posso colocar de molho, deixar a mandioca fermentando por 3 dias. Essa fermentação ocorre de forma natural e a farinha será produzida depois. O nome da farinha é farinha de puba, que é o nome indígena, tupi, ou farinha d'água, porque a mandioca, né, ficou na água de molho. Sobra muita casca. As cascas elas são reaproveitadas como ração para animais. Ou compostagem, adubo, né, para o solo, nada se desperdiça. Depois de lavadas, eu posso também trazer logo para cá, não necessariamente fermentar. Daí eu faço a farinha seca. Quando eu produzo a farinha seca, não a de puba, eu aproveito tudo da mandioca, a massa, o líquido, o amido. Quando ela fermenta, eu vou perder algumas propriedades para mim. Vai continuar na raiz, mas eu não vou poder usar, como por exemplo o tucupi e a goma. Mas aqui naturalzinha, como a gente faz também a farinha seca, aí eu aproveito tudo. Depois é só trazer as raízes para cá. E aqui nós vamos ralar, que é o catitu. Eu vou mostrar. Olha só. Uma correia industrial, né? Um motorzinho elétrico já está mais moderninho. Mas antes era uma roda de madeira, 1,5 m de diâmetro, uma correia feita no couro do boi e girava-se a roda no braço. Assim a máquina tinha uma rotação.
Tapiti é a peça usada para enxugar a massa da mandioca, bem flexível, feito do braço da palha, da palmeira do buriti. Traz aqui e aqui é só colocar a nossa massa. Quanto mais cheio, melhor, tá? Depois, ó, se eu mexer aqui, eu já vejo o líquido sendo liberado, ó, tá? Então essa água é preciso ser tirada, daí nós vamos para o espremedor, que é essa estrutura aqui, ó. Aqui eu vou enxugar, pronto. E aí o tapiti vai ficar por 10 minutos para poder desidratar, aí a massa vai enxugar no ponto que eu preciso para ir para a peneira. Vai perder 80%, 85% da umidade, 15% ou 20% dessa umidade fica na massa. Assim ela vai poder grolar ou escaldar no forno na hora da torragem. Essa água tão famosa, conhecida demais, principalmente na gastronomia amazônica, que é o famoso tucupi. Então esse líquido é usado demais nos estados amazônicos para pratos típicos, como o pato no tucupi, tucupi no tacacá. A maniçoba já é feito com a folha da mandioca. Aqui no Maranhão nós não vamos cozinhar o tucupi, como o amazônico faz, nós vamos fermentá-lo. Pode deixar dentro de balde, bacia, panela, um coxo ou então em garrafas. Por uma semana, naturalmente, esse líquido curte, ele azeda, ele fermenta, ele vira um vinagre natural. Daí nós usamos na subsistência. Eu vou temperar um peixe, eu vou temperar um frango, eu vou temperar uma caça, ou posso preparar as garrafadas, que é a pimenta. Você tem a pimenta, já prepara com tucupi, que é uma delícia, a pimenta no tucupi. Então, tanto nós temos ele aqui natural, in natura, fresquinho, como nós temos ele fermentado aqui na garrafa, já curtido, olha. Então, aqui ele está no ponto já para uso, tá? Quando a gente cheira, a gente percebe o azedo, né? O aroma dele já oxidado, já fermentado, tá? Logo em seguida, a nossa massa já está pronta, está enxutinha. Daí nós vamos levar para a peneira. Nós temos 2 peneiras aqui. Cada peneira dessa pode me proporcionar uma textura diferente na hora da farinha pronta. Eu consigo ter farinha grossa, consigo ter a farinha mais fina. Olha a diferença, ó. Olha aqui, ó. Parece um queijinho bem soltinho. E essa mais caroçudinha, ó, mais granulada, tá? Depois de toda a peneirada, nós vamos para o forno. E aqui é a hora do produto final. Aqui a gente chega na qualidade da farinha, de todo o trabalho que nós tivemos. Quando chega aqui no forno é a hora que a gente entra no serviço mais braçal, mais pesado. Os fornos antigamente eles eram redondos e de argila, que era o método indígena. Hoje redondos e retangular, mas chapa de ferro, sem problema nenhum. Chapa de ferro para torrar. O forno tem um suspiro e a boca para alimentar com lenha. E por 2 horas nós vamos ficar mexendo. Para cada fornada. 1h30, 1h40, 2 horas, até mais, de acordo com a farinha que eu estou fazendo. A farinha mais grossa, mais fina. Depois de torradinha, a farinha está pronta para nós comermos. Tá? Torrou é farinha com tudo. Tudo mesmo. Falou em comida, falou em farinha. Primeiro com a tiquara, que é o vinho do Buriti. Com o vinho da Jussara, com o suco da Jussara, tiquara também. Com peixe assado, no café da manhã. Farinha no almoço, no jantar, na merenda. Com manga, banana, laranja, mamão, melancia, macarronada, espaguete, lasanha. Eu misturo tudo com a farinha aqui, né? E não só eu. O alimento que nos dá muita energia, muita força para poder trabalhar, né, no cotidiano, na roça, no dia a dia da maioria das pessoas da comunidade. Então ela tem um papel de nos dar, né, uma sobrevida para que a gente possa realmente ter um dia de trabalho puxado e árduo. Então a mandioca e a farinha produzida aqui, ela não é simplesmente um alimento, né? Ela é muito mais do que isso, ela é muito especial. Valeu, gente. Obrigado.